E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo a gente vai estar falando sobre mínimo múltiplo comum, né? Ou o famoso MMC. A gente vai retomar esse conteúdo, né? O conteúdo do sexto ano. A gente vai retomar porque ele é de fundamental importância para os nossos estudos aqui no sétimo ano. Então vamos lá. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo entre dois números. Então eu vou ter dois ou mais números lá e eu quero encontrar então o menor múltiplo que é comum aos dois. Então coloquei um exemplo aqui, a gente encontrar o MMC entre 5 e 7. Então eu escrevi aqui os múltiplos de 5, né? Começa pelo 0 e vai aumentando de 5 em 5. Os múltiplos do 7, começa pelo 0 e vai aumentando de 7 em 7. E aí eu vou escrever esses múltiplos, sempre eu vou desconsiderar o 0, né? Porque senão toda vez vai dar sempre 0. Então, porque a gente está procurando os múltiplos não nulos, né? Então, tá aqui os múltiplos do 5 e do 7, e aí eu vou escrever nesse conjunto até eu obter um valor que pertence aos dois. Então, se eu continuar os do 5 aqui, eu vou ter o 30 e o 35, e aí eu percebo que o 35 ó, aparece tanto nos múltiplos de 7 quanto nos múltiplos de 5. Então, o menor múltiplo que é comum ao 5 e ao 7, ou seja, que aparece nos dois, é o 35. Por que o menor múltiplo? Porque se eu continuar escrevendo aqui, eu vou ter o 40, 45. Lá na frente eu vou encontrar o 70. Aqui no múltiplo de 7, 35, 42, 49. Lá na frente eu vou encontrar o 70. O 70 também é múltiplo comum do 5 e do 7. Se eu continuar, eu vou encontrar aqui 105, né? Vou ter alguns valores aqui no meio. E vou encontrar também o 105 aqui nos múltiplos de 7 e nos múltiplos de 5. Então, o 105 também é um múltiplo de 5 e de 7, é um múltiplo comum, né? Mas o menor, né, o mínimo, é o 35. Então, sempre a gente vai procurar pelo menor múltiplo entre os dois valores. Mas aí, aqui eu coloquei números pequenos, né? Mais embaixo aqui eu vou colocar para vocês um método para gente, quando a gente tem números maiores. Apesar dos exemplos aqui estar números pequenos, mas o método vai servir para facilitar na hora de contar esses valores aí quando os algarismos, os números aqui forem números maiores. Só que antes a gente vai falar de números da decomposição em fatores primos. Lembrando que números primos são os números que têm apenas o divisor, o 1 e o próprio número. Então, são todos aqueles números que têm só dois divisores, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Tem vários, eles são infinitos aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai decompor qualquer valor em número primos, em uma multiplicação de números primos, né? Sempre que fala de fator, a gente está falando de multiplicação. Então, o 3 ele é primo, então eu vou reescrever ele sendo primo. O 10 eu vou reescrever ele aqui sendo uma multiplicação de números primos, né? Então, eu posso escrever o 10 sendo 2 vezes o 5. Então, 2 vezes 5. O 36 eu posso reescrever ele sendo 4 vezes 9, por exemplo. Mas o 4 e o 9 não é primo, então eu vou reescrever esses valores ainda até eu encontrar somente números primos. O 4 eu posso escrever ele sendo 2 vezes 2. E o 9 eu posso escrever ele sendo 3 vezes 3. Então, agora eu escrevi o 36 utilizando apenas números primos na minha multiplicação aqui. Então, isso é decompor em números primos. E tem um jeito mais fácil da gente fazer? Tem, é fazendo aquele algoritmo de fatoração, né? Então, eu vou repetir aqui para o 36 e aí a gente vai decompor esse valor em números primos. Então, sempre eu vou começar observando a sequência dos números primos aqui para eu saber se o meu número divide ou não por cada um desses. Então, eu começo sempre pelo 2. Então, 36 dá para dividir por 2? Ele é par, então eu sei que ele dá para dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18, né? Então, coloco o resultado da divisão aqui embaixo, 18. 18 ainda é par, então ainda dá para dividir por 2. Então, enquanto estiver sendo possível dividir, eu vou dividindo aí pelo valor que eu escolhi. Então, 18 dividido para 2 é 9. Então, agora eu tenho um número ímpar, né? Ímpar não dá para dividir por 2, então não vou mais utilizar o 2. Então, vamos agora para o 3, que é o próximo número primo.
9 dá para dividir por 3? Dá. 3 vezes 3 é 9, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3. E o 3, como ele é primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo, que dá 1. Cheguei em 1 aqui, do lado que eu tinha colocado o número que eu estou fatorando, então eu terminei a minha fatoração. Então, minha fatoração termina aqui. E qual vai ser, então, a decomposição em fatores primos? Aí eu escrevi isso aqui agora em forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que era exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, essa é a decomposição em fatores primos. Então, esse algoritmo vai facilitar bastante para a gente fazer aí na hora de fazer o MMC e também o MDC. Então, agora a gente vai utilizar desse algoritmo para a gente encontrar os MMC e MDC posteriormente em um outro vídeo. O MMC, então, entre 4 e 9, qual vai ser? Então, vamos lá. Então, vou utilizar agora o mesmo algoritmo aqui, só que agora utilizando esses dois valores. Então, a gente vai ter algumas mudanças porque a gente vai ter dois valores. Então, vou colocar assim, ó, 4 e 9. Vou passar a barrinha aqui. E aí, a gente vai fazer, então, a fatoração. A decomposição em fatores primos, né? Que a gente chama de fatoração. Então, vou começar sempre analisando se o 2 pode dividir algum daqueles valores lá. O 4 eu sei que ele é par, então dá por 2. Então, 4 dividido para 2 é 2. Então, o 4 eu já dividi ele. O 9 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele aqui. Então, o 9 eu vou descer. Esse 2 ainda dá para dividir por 2, então vou colocar 2 de novo. 2 dividido para 2 é 1. E aqui chegou em 1, esse número aqui eu já não vou mexer nele mais. O 9 eu sei que não dá para dividir por 2, repito ele aqui. O 9, como não dá por 2, eu vou para o próximo número primo, né? Que é o 3. Então, o 9 eu sei que dá por 3, que dá 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. O 3, ele é primo, só dá por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, terminou aqui também o 9. Então, eu transformei os dois valores em 1, terminou minha fatoração. E aí, para eu achar o MMC, o menor múltiplo comum, basta eu vir aqui e multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, o menor múltiplo comum entre o 4 e o 9 é o 36. Se você quiser conferir aí, escreva os múltiplos de 4, como a gente fez aqui. Escreva os múltiplos de 9 e você vai ver que o primeiro valor que você vai encontrar aqui, que é comum, né, excluindo o zero, o primeiro valor que é comum aqui é o próprio 36, tá? Então, dessa forma fica bem mais fácil da gente trabalhar quando a gente usa números maiores, né? Outro exemplo, só serve com dois números? Não, eu posso ter quantos números eu quiser aqui para fazer o MMC. Então, agora a gente vai fazer com três valores. Então, 3, 5 e 18. Então, vou começar testando o 2. Tem algum que dá para dividir por 2? A gente sabe que o 18 dá para dividir por 2, né? Então, vou pôr o 2 ali. O 3, como ele é primo, ele só dá para dividir por 3. Então, eu vou descer ele aqui. O 5 também é primo, só dá por 5. Então, não vou dividir ele agora. O 18 por 2 dá 9. O 9 não dá mais por 2, né? Então, agora eu sei que ele dá por 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, aqui eu já encerrei. O 5 não dá para dividir por 3. Vou descer ele. O 9 dá por 3, né? Que dá 3. Vou colocar o 3 aqui de novo, porque aqui eu já terminei. O 5 não dá, eu vou dividir, eu vou descer. E o 3, 3 por 3 dá 1. Então, aqui também eu já encerrei. E só sobrou o 5. E o 5, como ele é primo, só dá pelo próprio 5. Então, 5 por 5 é 1. E aí eu terminei os três valores. Então, transformei os três valores que ele me deu lá em 1. O 3 virou 1, o 5 virou 1 e o 18 virou 1. E aí, então, eu terminei a minha fatoração. Vou multiplicar isso aqui, então. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. E 18 vezes 5 é 90. Então, o menor múltiplo comum entre 3, 5 e 18 é 90. Se você escrever os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 18, o menor múltiplo que você vai encontrar que é comum aos três valores é o 90, tá? Então, nesse caso, tem que escrever os 3 e ver o que pertence aos 6, porque você pegar entre o 3 e o 5, o primeiro que vai aparecer é o 15.
Se você pegar entre o 3 e o 18, o primeiro que vai aparecer é o 18. Entre o 5 e o 18, o primeiro que vai aparecer é o 90. Mas entre os 3, ao mesmo tempo, é o 90. Tá? Então, dessa forma fica bem mais fácil do que você ficar escrevendo, como a gente fez aqui nesse primeiro exemplo aqui, do 5 e o 7. Tá? Então, e vai facilitar também na hora da gente escrever fazer os divisores lá no MDC. Um último exemplo aqui é o MMC entre 6 e 12. Percebe que aqui o 12 ele é múltiplo de 6, né? 6 vezes 2 dá 12. Então a gente vai ter uma propriedade importante aqui. Então vamos fatorar o 6 e o 12. Os dois são pares, a gente sabe então que dá por 2. 6 dividido para 2 é 3. 12 dividido para 2 é 6. Ainda dá por 2, né? Porque o 6 é par. Então vou descer o 3 aqui. 6 dividido por 2 é 3. Agora só dá por 3. 3 dividido para 3 é 1. Terminamos aqui. 3 dividido para 3 também é 1. E aí terminamos a nossa fatoração. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 dá 12, né? Então o MMC aqui é 12. E aí qual que é a propriedade aqui? Se eu tenho dois valores ou mais, né? E o maior desses valores é múltiplo do menor, né? Nesse caso o 12 é múltiplo do 6, o MMC entre eles vai ser o maior desse valor. Então, eu bati o olho, os valores, um é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Por exemplo, MMC entre 5 e 30. O 30 é múltiplo do 5, então o MMC eu já sei que ele é 30. O MMC entre 2, 4 e 8. O 8 é múltiplo do 4 e é múltiplo do 2. O 4 é múltiplo do 2. Então, o MMC desses valores é o maior deles, é o 8. Então, o maior é sempre múltiplo do menor ou dos menores que aparecer, tá? Nesse caso aqui, o 18 é múltiplo de 3, certo? Então, se for só entre 3 e 18, seria o 18. Mas o 18 não é múltiplo do 5, então não pode ser o 18 aqui, tá? Então, a gente tem essa propriedade aí. Então, a gente termina aqui, né? Essa foi a parte de MMC. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Até a próxima.